Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso CRUD com o Mongo usando C#. No último vídeo, a gente tinha aqui o adicionar. Eu estava instanciando um objeto pessoas e estava atribuindo os valores diretamente aqui. Só que agora nós vamos criar um formulário e vamos receber esses valores do formulário. Então, sobre o nome da aplicação, Ctrl Alt L para mostrar o gerenciador de soluções, cliquei o botão direito do mouse e adicionar formulário do Windows Forms. FRM Pessoas, Enter. Eu vou desenhar um formulário aqui, vou parar o vídeo e volto. Eu desenhei esse formulário, Ctrl Alt X para mostrar a caixa de ferramentas. Esses daqui são labels, então eu arrastei os labels para cá e digitei esses nomes aqui. Esses daqui são text box, então arrasta text box para cá. O mais importante aqui é o nome. Esse aqui é o txt ID, lembra que maiúsculo e minúsculo faz diferença em C#. Esse outro é o txt nome, txt endereço, txt bairro, txt município. Se você acentuar no nome, terá que acentuar sempre. O txt estado. Esse daqui é um botão. Arrasta o botão para cá. Aqui tem dois botões, tá? Ó, esse aqui é o btn excluir. E esse outro aqui é o btn salvar. São dois botões. Você coloca dois botões aí. Aí eu vou colocar ele assim, ó, bem pertinho um do outro. Só vou deixar uma pequena diferença para eu perceber que tem outro atrás. Se eu quiser, clico o botão direito, enviar para trás. Aí o salvar fica para frente. E por que dois botões aqui? Porque uma hora ele vai ser um formulário para fazer uma inclusão e uma alteração, outra hora ele vai ser para excluir. Na verdade, eu copiei esse formulário do vídeo que nós fizemos de API. Pressione a tecla F7 para ir para o código. Vou fechar aqui, ó. Então, aqui é a classe do formulário, FRM Pessoas. Aqui é o construtor. Vou colocar um código aqui, ó, dentro da classe fora do construtor. Então, eu instanciei um objeto pessoa, da classe pessoas, que é a classe que a gente está usando aqui, né? Essa classe aqui, ó, tem essas propriedades. Voltando aqui no código, aqui eu estou instanciando um enum, só que esse enum aqui ainda não existe. É a mesma coisa que nós usamos na API. Eu vou usar esse enum para controlar a operação, se ela vai ser uma adição, uma alteração, uma consulta ou uma exclusão. Então, vou clicar no botão direito aqui e vou criar esse enum. Adicionar classe. Operação. Operação. Veja que eu não coloquei o cedilha, então eu vou ter que usar desta maneira. Se eu colocar o cedilha e o til no nome da classe, eu tenho que usar com aquele nome que eu criei. Vou colocar um código aí. Então, esse aqui é o código. O problema aqui que está dando é porque está como uma classe e, na verdade, é um enum. Então, 1 é consultar, 2 é alterar, 3 é adicionar e 4 é excluir. Isso aqui vai facilitar a legibilidade do programa, depois a gente vai ver, do código. Voltando aqui, ó, no FRM Pessoas, onde eu instanciei o enum. Então, aqui no construtor é esse aqui, ó, tem o mesmo nome que a classe. Eu vou receber uma string que é o ID e vou receber a operação que é um enum. Assim que eu receber esses parâmetros, eu tenho que passar para as minhas variáveis, que no caso são campos da classe. Por quê? Porque essas variáveis, quando a variável ela pertence à classe, ela é chamada campo da classe ou propriedade.
A propriedade é diferente. O campo geralmente é private e a gente nomeia ele com um underline e camel case. Começa com minúscula. Então eu vou pegar aqui o pessoa. Pessoa, ele é um objeto da classe pessoas. Então ele vai ter a propriedade ID. E eu vou fazer o quê? Vou atribuir esse ID que eu estou recebendo. Então quem chamar esse formulário vai passar o ID e eu vou receber esse ID aqui. Ele vai dizer também que operação ele quer fazer. Se vai ser alterar, adicionar ou excluir. Então eu vou receber aqui a operação. Então agora eu peguei o que ele passou, ele quem chamar esse formulário. E passei os valores para os campos da classe, porque esses valores vão existir enquanto esse formulário existir. Já esses aqui que passaram aqui só existem no momento que o construtor for executado, ou seja, quando instanciar o formulário. Daí para frente ele não existe mais e eu não vou ter acesso a eles. Agora vamos lá no formulário que vai chamar esse outro formulário, que é o form 1. Vou aqui, ó. Então é aqui no adicionar. Então eu vou chamar aquele formulário. Depois eu vou transferir o código daqui para lá. Então para chamar aquele formulário, eu vou usar aqui o using var frm é igual a new, aí é o nome daquele formulário lá, que é o frm, na verdade é o nome da classe, né? Pessoas, eu instancio, aí tenho que passar aqueles parâmetros. Então aqui, eu tenho que passar o ID. Como é um adicionar, não tem ID nenhum. Então vou passar aspas, aspas. E por que aspas, aspas? Porque esse ID aqui, ele é uma string. Se eu for aqui em pessoa, ele é um string, ele não é um inteiro, como geralmente a gente usava em MySQL, SQL Server. Voltando aqui no código, tenho que passar também o que? A operação. Então, a operação, ponto. Estou fazendo o que aqui? É um adicionar. Então, vou passar o adicionar. Nós estamos acostumados a escrever dessa forma, né? Mas isso aqui também pode ser alterado, escrito de outra forma, assim. Isso aqui embaixo é a mesma coisa que lá de cima. É uma forma mais simples. Então eu vou deixar essa de baixo. Até hoje a gente estava usando aquela ali. Agora vou começar a usar essa outra forma de instanciar o formulário. Bom, então eu chamei esse formulário aqui, pessoas. Agora eu vou transferir todo esse código aqui para lá. Para lá onde? Para o formulário pessoas. Então eu vou aqui. Então eu vim aqui em frm pessoas, que é o formulário. Vou pressionar o F7 para ir para o código. Aqui eu vou chamar o método despachante, que era o método que nós criamos quando fizemos as APIs. Aqui não muda nada, o que vai mudar é o acesso ao Mongo. Então agora eu vou criar o método despachante. Por que despachante? Porque ele vai coordenar o fluxo, se é um adicionar, se é um consulta, se é um excluir. Então veja, por que eu estou colocando btn salvar visible to true? Porque esse botão aqui, ó, você deve deixar ele invisível. Então essa propriedade aqui, ó, btn visível, vai ficar falso, tanto no excluir quanto no salvar. Então eles estão invisíveis. No momento que eu conhecer a operação que eu vou fazer, então eu vou tornar um visível ou não. Então até aqui, o que vai acontecer? O formulário vai abrir e vai estar em branco. O usuário vai digitar e vai clicar no salvar. Ele vai clicar aqui nesse botão de trás aqui, ó. Cliquei no botão direito, trazer para frente. Esse aqui é o salvar. Vou clicar no salvar e vou transferir aquele código que estava lá no form 1 para cá. Então eu vou aqui no form 1, onde está esse código, vou tirar ele daqui, ó, Ctrl X, então só ficou a abertura do formulário aí. Só está aqui a abertura do formulário frm pessoas. Agora eu vou lá para o frm pessoas de novo, no btn salvar, onde eu estava, e vou colocar aqui o código. Só
que esses dados aqui agora não vão mais ser atribuídos dessa maneira, direto. Eu vou pegar de onde? Eu vou pegar direto daqui do formulário. Então, o nome vai ser esse aqui, ó, F4, txt nome. Então, txt nome, ponto, text, ponto e vírgula. Aí aqui é o quê? É o txt endereço, é o nome que você colocou aí. Não sei se você colocou igual. Esse daqui vai ser o txt bairro. Por isso é bom dar nomes fáceis de ser lembrados. Bairro.text. A propriedade text, ela traz o conteúdo do text box. Endereço.text. E aqui o txt estado.text. Então agora nós temos um formulário para salvar as pessoas. Então eu vou salvar, voltando aqui no Form 1, aqui ó, ficou só isso. Vou executar. Então ele trouxe aqui os registros que eu já tenho, né, os documentos que eu já tenho. Vou clicar no adicionar, ele abriu o formulário para eu preencher. Eu vou colocar aqui o Pedro Henrique Pereira, o endereço agora o bairro, a cidade e o estado. Vou clicar no salvar. Veja que eu salvei, mas ele continuou aqui com o formulário aberto. Se eu clicar de novo, eu vou duplicar esse registro. Então, o que eu vou fazer? Eu parei a aplicação, dei o stop aqui em cima, e vou aqui em FRM Pessoas, aqui no BTN Salvar, clique, onde estava salvando os dados do formulário. Eu vou fechar o formulário. Vou executar novamente. Vou clicar no adicionar. Agora, a hora que eu clicar no salvar, ele vai salvar e fechar o formulário. Ele fechou. Por que ele não colocou o Ana Pereira aqui? Porque essa grade só é atualizada quando esse formulário é carregado. Se eu fechar aqui, ó, e executar novamente, ela vai estar aqui. Isso a gente vai arrumar no final, porque a gente vai fazer de outra maneira depois. Se eu vier aqui no Mongo e atualizar, né, dar o refresh, o Ana Pereira está aqui embaixo. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 documentos nesta coleção, que está nesse banco de dados. Eu parei a aplicação e estou aqui no Form 1. 2 cliques aqui, ele abre. Vou clicar aqui no botão Consultar. Eu coloquei esse código, começa aqui no if, termina aqui. Eu estou verificando se o DataGrid tem alguma coisa, tem alguma linha lá. Se não tiver, não tem o que ser consultado. Aqui eu estou pegando o ID que o usuário tiver posicionado. E aqui estou abrindo o formulário FRM Pessoa, aquele mesmo que nós fizemos para o adicionar, só que eu estou fazendo para o consultar. E nesse caso, eu vou ter um ID. Voltando lá no FRM Pessoas, vou pressionar o F7 para ir para o código. Então, aqui no despachante, eu vou fazer agora o código do consultar. Então, o código do consultar é quando a operação é consultar. Aí eu vou mostrar os dados e vou bloquear os controles. Vou mostrar os dados porque é uma consulta e vou bloquear os controles porque ele não pode alterar, já que é uma consulta. Esses dois métodos não existem. Eu vou fazer ele agora. Vou copiar o código aqui. Esse é o mostrar dados. O que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui é um filtro. Estou dizendo que eu vou filtrar quando o ID for igual ao ID do pessoa ID. E por que isso? Porque toda vez que eu entro aqui no construtor, eu estou recebendo o ID. Eu recebo o ID e passo para o ID do objeto pessoa.
que é um campo da classe. Aí voltando lá, então esse ID foi o ID que eu recebi lá do outro formulário, do Form 1, que chamou aqui. Esse ID aqui é o ID lá do banco de dados. Aqui, pessoas, porque é a classe que está vinculada com a collection aqui do banco de dados. Então ela é usada para serializar e deserializar. E o que é serializar e deserializar? O banco de dados ele guarda as informações em JSON. É uma espécie de JSON. E o C# aqui trabalha com classe. Então uma hora ele converte de classe para JSON, outra hora ele converte de JSON para classe. Na verdade, de JSON. Aqui eu estou abrindo a minha coleção, aquele método que eu criei, e aqui eu estou procurando nessa coleção alguma coisa que satisfaça o filtro que eu criei aqui em cima. Esse filtro aqui, no caso, ele só vai ter um porque é a própria chave, mas ele poderia vir vários registros, não só um. Então, eu estou usando o método firstOrderFull para pegar o primeiro. No caso, só vai ter um mesmo. Assim que ele pegar, o que vai acontecer? Ele vai passar os dados para o pessoa, que é um objeto da classe pessoa, que está aqui em cima, ó, é o mesmo. Por isso eu criei esse daí. Aí o que acontece? E como que ele consegue saber disso? Por causa disso aqui. Porque eu fiz uma classe que vai ajudar a serializar e deserializar essas informações. Aí eu peguei isso que eu recebi aqui, ó, em pessoa, e estou colocando no formulário. Eu estou atribuindo para as propriedades dos objetos que estão no formulário. Ou seja, eu estou pegando o que veio do banco de dados e estou colocando aqui, ó, nesses controles. É o que está fazendo isso aqui. Só que o que vai acontecer? Ele vai conseguir mexer nos dados que vem aqui. Então eu preciso bloquear esses controles para o caso da consulta. Veja que aqui em cima, ó, quando a operação adicionar, eu não vou usar o bloquear. Esse método não existe, eu vou criar ele agora. Então aqui, ó, pode ser depois aqui do mostrar dados. Bloquear. Eu estou pegando cada controle que está aqui, ó. Isso aqui é o nome dos controles, ó. Se eu olhar, pressionar o F4, eu vou olhar o TXT nome. TXT nome está aqui, ó. Enable, travar. Eu vou travar o enable. O enable é quando ele está disponível. Por isso eu inverto aqui, ó. Ele passa a bloquear true. Só que o enable, se ele for true, ele está desbloqueado. Ele precisa ser falso para estar bloqueado. Então eu inverto aquilo que foi passado para o método. Que no caso aqui, ó, ele falou assim, ó, bloquear true. Só que eu vou usar aqui o enable. Se fosse o looked, eu não precisaria fazer essa linha. Então quando o enable está falso, é que ele está travado. É o que está acontecendo aqui. Aí ele vai travar, eu vou executar. Então eu vou pegar aqui ó, o Pedro Henrique Pereira. Vou clicar no consultar, tá aqui, ó. O bloquear é isso. Não consigo mexer. Veja que os botões estão invisíveis. Eu não falei para nenhum ficar visível. Diferente daqui do adicionar que eu mandei ficar visível. Então tá feita a nossa consulta. Nesse vídeo eu vou parar por aqui, para não ficar muito extenso. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as notificações e até o próximo vídeo.